começou ainda antes do surgimento dos computadores, na década de 1830. A ideia surgiu com a necessidade de um dispositivo que pudesse fazer cálculos rapidamente. 1642, La Pascaline foi a primeira calculadora mecânica do mundo, criada pelo matemático francês Blaise Pascal, de 1623 a 1662. É reconhecida como a primeira criação da informática, também chamada de máquina aritmética. Pascal criou a máquina em 1642 e a apresentou ao público em 1645. Exemplar de Pascalina no Museu de Artes e Ofícios em Paris. 1830. Máquina analítica por volta de 1830, Charles Babbage, de 1791 a 1871. Projeta a máquina analítica, considerado o primeiro computador digital mecânico do mundo. Este funcionaria sem a interferência humana, movido apenas por programadores. O projeto apresentava 4 características básicas que ainda se encontram nos computadores de hoje. O moinho, unidade de cálculo semelhante à CPU, era responsabilizado por realizar as 4 operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão, e na memória poderia armazenar até 1000 números de 50 dígitos. Os dados eram interpretados por um leitor de cartões perfurado, à medida que a impressora transmitia os resultados das execuções efetuadas. Foi reconhecido como o pai da informática, mas faleceu antes de terminar a construção do equipamento. 1936, Máquina Universal de Turing. O matemático britânico Alan Turing, de 1912 a 1954, cria um modelo conhecido como máquina de Turing. É um modelo geral de computador que é limitado em aspectos congruentes no funcionamento, memória, estados e transições, e não a instalação de equipamentos de interconexão, cabos roteadores. É chamada de universal pois pode simular qualquer outra máquina de Turing, independente do algoritmo executado. 1946, ENIAC, primeiro computador digital eletrônico do mundo. Electronic Numerical Integrator and Computer, computador e integrador numérico eletrônico, foi criado por John Mauchly, de 1907 a 1980, e John Eckert, de 1919 a 1995, encomendado pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Funcionava com um sistema manual que perfurava cartões e podia fazer até 5.000 adições, 357 multiplicações e 38 divisões por segundo. Pesava cerca de 30 toneladas, tinha 25 metros de comprimento e 5,5 metros de altura. Ocupava um espaço de 167 metros quadrados, mas apesar disso guardava apenas 20 palavras na memória. O ENIAC foi desativado em 1955, quando foi substituído por computadores mais avançados. 1950 a 1970, terceira revolução industrial. Nessa época, surgem tecnologias avançadas que mais tarde originaram e popularizaram os computadores pessoais, arquivos digitais, internet e a comunicação virtual conhecida hoje. A evolução dos computadores é dividida em 4 períodos, sendo eles chamados de gerações. A primeira geração durou de 1951 até 1959. Inicialmente, os computadores apresentavam diversos problemas, como alto consumo de energia, baixa velocidade de processamento e pouca memória. De mesmo modo, representaram o avanço da informática na década de 1950. A segunda geração durou de 1959 até 1965. Nela, os computadores já eram um pouco menores e não consumiam tanta energia quanto na primeira, porém continuavam ocupando grandes espaços e apresentavam problemas parecidos com os da primeira geração. Eles foram os primeiros a ser usados em atividades comerciais. A terceira geração começou em 1965 e acabou em 1975. Nela, os computadores ficaram ainda menores e mais leves. Também foram adicionadas inovações tecnológicas importantes como o chip. O chip era um dispositivo mais rápido e com mais capacidade de processamento e armazenamento. Nesse período surgiram os computadores de uso pessoal. A quarta geração começou em 1975 e ainda é existente. Depois da década de 1970, a informática tem evoluído velozmente. Com a criação de diversas tecnologias e dispositivos cada vez mais rápidos, eficientes e inteligentes, a comercialização cresceu como nunca antes. Robótica e internet são 2 áreas que surgiram nessa época.
A classificação dos computadores pode variar muito de acordo com o critério utilizado. Uma das formas de variação bastante comum é de acordo com o tamanho e capacidade do processamento, os listados a seguir, do menor ao maior. Microcomputadores são conhecidos por computadores pessoais ou PCs, os mais populares e comuns utilizados. Também são usados para tarefas do cotidiano como navegar na internet, editar textos e planilhas, jogos, etc. Podem ser desktops ou notebooks. Minicomputadores são computadores maiores e mais potentes que os microcomputadores, empregados em empresas e instituições para processar grandes quantidades de dados e realizar tarefas complicadas. Mainframes são computadores ainda maiores e mais potentes que os minicomputadores. É mais possível a utilização deles em grandes empresas e instituições governamentais para processar imensas quantidades de dados em tempo real. Supercomputadores são os computadores mais poderosos do mundo, capazes de realizar cálculos extremamente complexos em segundos. Podem ser utilizados em pesquisas científicas, simulações climáticas, previsões meteorológicas, entre outros. Certamente a criação dos computadores foi um grande avanço para a humanidade. Eles se tornaram parte integrante da vida moderna, sendo muito utilizados tanto em ambientes pessoais como profissionais. Multitarefa é uma das principais vantagens do computador. Pode-se fazer várias ações ao mesmo tempo, calcular operações numéricas em poucos segundos. Velocidade: uma das maiores vantagens do computador é sua velocidade, que ajuda o ser humano a fazer suas tarefas em poucos segundos. Precisão: o computador é preciso em suas informações, sendo cálculos ou outro equipamento. Segurança de dados: protege seus dados pessoais. Produtividade: o nível de produtividade é duplicado automaticamente, pois o computador faz as tarefas rapidamente. Confiabilidade: os computadores podem realizar o mesmo tipo de trabalho repetidamente sem cometer erros. Armazenamento: os computadores têm um incrível armazenamento interno, podendo arquivar diversos documentos. Completador de tarefas. Comunicação: reduz a carga de trabalho. Desvantagens: ataques de vírus e hackers. O vírus pode ser um VOR e o hacking é um acesso não autorizado ao computador para alguns fins ilícitos. Crimes cibernéticos online. O crime cibernético demonstra que o computador e a rede podem ter sido utilizados para cometer crimes. Custo alto. Os computadores são caros. Distrações e interrupções. A distração é algo bem comum quando se trata de computadores, visto que é um aparelho vasto de informações duvidosas. Aumenta o desperdício e impacta o meio ambiente, com a velocidade com que os computadores e outros aparelhos eletrônicos são substituídos. Todos os dispositivos antigos que são jogados fora têm um grande impacto no meio ambiente. Redução de oportunidade empregada.